Vocês ouviram a Mariana Giacomo contar aqui que Trump, nesse mesmo momento em que ele fala da Groenlândia, ele vai citando os outros países que ele olha, né, ali com uma visão estratégica. E a gente já recebe aqui no estúdio a Luciana Caxan, que é a nossa editora de internacional, que vai nos ajudar a entender, olhar para esse mapa e entender o que quer Donald Trump, quais são as ameaças que ele tem feito aos países. Luciana, bem-vinda ao Hora H, minha querida. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos acompanham. Essas ameaças não são de hoje, né? Não são nem do final de semana. Já faz tempo, alguns países aí ele já tem sido bem vocal há muito tempo. Então, preparei aqui uma arte. Eu não preparei, quem preparou foi a Isa. A Isa preparou aqui nossa querida. A Isa preparou aqui uma arte para a gente explicar. Então, vamos começar ali pelo México. Thaís, Trump tem dito que o México não tem feito o suficiente para reprimir os cartéis de drogas. E ele até disse numa entrevista que ele ofereceu ajuda militar à presidente Cláudia Sheinbaum para tentar lidar com esse problema. Obviamente, ela rechaçou esse tipo de comportamento. Inclusive, ela foi uma das críticas da operação dos Estados Unidos na Venezuela. Ela disse que ela é totalmente contra a intervenção dos Estados Unidos a qualquer país que não seja o deles, né, que é o mais correto. Aí, indo para a Colômbia, também as diferenças aí, o embate entre Trump e Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, também tem sido bastante intensificadas nos últimos tempos. No domingo, enquanto ele falava da Venezuela, a pergunta mais óbvia que foi feita lá foi em relação à Colômbia, porque ele sempre falava dos dois. Claro. Quando ele tocava no assunto do Maduro, na sequência ele já falava do Gustavo Petro também. E Petro está sob várias sanções americanas, foi declarado chefe do narcotráfico, enfim, tem aí uma série de posicionamentos mais duros, né? Exatamente, ele tem um tom muito desafiador com o Trump, sempre teve, ele não recuou em nenhum momento. E no domingo, quando o Trump estava explicando, inclusive, essa operação da Venezuela, ele usou palavras duras para falar sobre Petro. Disse que ele é um homem doente, que gosta de fabricar e vender cocaína aos Estados Unidos, mas falou ali que ele não faria isso, não continuaria fazendo isso por muito tempo. O que quer dizer com isso? A gente não sabe. Um repórter até perguntou para ele se uma operação como foi feita na Venezuela faria sentido para os Estados Unidos também fazerem na Colômbia. Ele disse que por ele era uma boa ideia. Deixou ali no ar. Aí a gente tem Cuba. Cuba, Thaís, é engraçado que ao mesmo tempo que ele falou da Venezuela, falou da Colômbia, quando chegou em Cuba, ele falou o seguinte: olha, Cuba não precisa de intervenção militar, eles vão cair por conta própria. Porque o que ele quis dizer? Que toda a renda que Cuba tinha vinha do petróleo da Venezuela. Então, que agora, assim, o mais fácil, o mais natural a acontecer é que Cuba imploda economicamente por meios próprios, que ele não vai precisar fazer nada para que isso aconteça, não vai precisar dar uma ajudinha, entre aspas, para que isso aconteça. Em compensação, Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, filho de cubanos, ele já disse que o governo cubano é um problema sério para os Estados Unidos e que não é nenhum mistério para ninguém que os Estados Unidos não são fãs de Cuba. Então fica aí no ar o que vai acontecer, os próximos capítulos. Aí a gente vem na questão da Groenlândia. Não foi a primeira vez que Trump falou da Groenlândia. Ele já tem falado disso desde quando ele assumiu, que ele começou a falar do Canadá também. Ele sempre falava da Groenlândia, porque a Mariana Giacomo acabou de falar isso, né, pra gente. A Groenlândia tem uma posição estratégica, é um território autônomo ali, semi-autônomo da Dinamarca, que tem muito recurso natural, minerais raros, que é uma coisa muito importante para o Trump. O Trump está tentando fazer acordo de minerais raros com um monte de país, inclusive com a Ucrânia. Inclusive com o Brasil. Exatamente. Isso está na mesa também, na discussão do tarifaço. O governo brasileiro, hoje mesmo, Geraldo Alckmin disse isso, né? Que está na mesa ainda discussões sobre terras raras no Brasil. O Brasil também é um país com muitas reservas. Então, ele disse que a Ucrânia, olha, a Groenlândia, ela tem essa posição estratégica, ela é rica nos minerais raros e de outros recursos, gás natural também tem bastante. E a gente viu aí até que a premier dinamarquesa da Groenlândia, os dois governos, né, foram contra essas ameaças de Trump, mas eles deixaram um alerta, Thaís, que é preciso levar a sério a ameaça dele.
assim, olha, a gente está de olho aqui, a gente rechaça essas ameaças, mas a gente tem que levar a sério quando ele fala que ele quer a Groenlândia. Não é mais brincadeira, né? Eu acho que nada, essas coisas do Trump que pareciam uma coisa de quem estava só falando da boca para fora, de que as instituições americanas não iriam deixar, de que o Congresso ia... Ele atropelou todo mundo, está fazendo assim, ninguém consegue pará-lo, né? Nem mesmo a Suprema Corte, nem mesmo o Congresso Nacional. E o Irã, por último... E nós temos o Irã. O Irã, ele voltou a falar do Irã, já tinha falado bastante do Irã, né, na época lá dos programas nucleares. Ele voltou a falar do Irã quando houve protestos contra o governo. E ele disse o seguinte, olha, se o Irã começar a matar os manifestantes, a gente vai atacar. E ele também tem essa outra questão do Irã, que são os acordos, os programas nucleares. Ele tem reforçado a ameaça de que se o Irã retomar esses programas nucleares, os Estados Unidos vai voltar a atacar. A gente lembra que eles já atacaram instalações nucleares lá no Irã. Na época, aquele avião gigantesco. Na época do combate com Israel, né? E ele reforçou essa ameaça, então. Obrigada, Luciana. Ótimo, porque assim, gente, olhando o mapa com a explicação da Luciana, a gente consegue entender, tirando o Irã, que é uma questão mais antiga até dos Estados Unidos e do próprio Trump, ele acabou com o acordo dos Estados Unidos com o Irã que Barack Obama tinha feito, né? Então essa já é uma briga antiga dele. Agora, essa estratégia dele da doutrina Monroe, que é uma mistura de Donald com Monroe, ela fica concentrada aqui na América como um todo. Luciana, obrigada, foi ótimo.